A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Números, capítulo 20 e o versículo 24. Números, capítulo 20 e o versículo 24. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem, nas águas de Marimbá. Só até aqui, meus irmãos. O que a irmã está entendendo essa palavra, meus irmãos? Que Deus está falando comigo, com você, meus irmãos. Que tem pessoas que não vão entrar na terra prometida que Ele está preparando para mim e para você, meus irmãos. Porque Ele vai recolher antes, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele usa a gente para falar com as pessoas, né, meus irmãos? Só que tem pessoas que é rebelde, meus irmãos. Tem pessoas que não dão ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Acha que pode fazer o que quer, acha que pode mandar, desmandar e fazer o que quer, não é assim não, meus irmãos. Porque quando Deus usa eu e você, meus irmãos, para falar com alguém, é para aquela pessoa, meus irmãos, vir se consertar. Só que tem pessoas que não querem se consertar, meus irmãos. Que quando Deus usa você para falar, achar ruim, meus irmãos. Aí é necessário Deus recolher, meus irmãos. Porque Deus já usou você para falar. Só que tem pessoas, meus irmãos, que não dão ouvido à voz de Deus. Que acham que pode fazer o que quer. E não é assim não, meus irmãos. Porque com Deus ninguém brinca não, meus irmãos. Porque quando Deus usa você para falar, meus irmãos. Porque Deus quer que você venha mudar. Que você venha melhorar. Só que tem pessoas que não querem mudar, meus irmãos. Tem pessoas que querem continuar fazendo o que quer. Porque acham que pode fazer o que quer. Aí é necessário Deus recolher, meus irmãos. Porque Deus sabe até onde você pode, meus irmãos. Deus sabe até onde você, né? E você aguenta, meus irmãos. E muitas das vezes é necessário Deus recolher, meus irmãos. Né? Deus preparar e levar, meus irmãos. Porque Deus usa a gente para falar, mas isso não quer dar ouvido, meus irmãos. Mas que seja feita a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Porque Deus ele não faz nada antes que Ele não venha avisar, meus irmãos. Porque antes de Deus fazer algo na minha tua vida, Ele avisa antes, meus irmãos. E Deus está falando aqui que Ele vai recolher, meus irmãos. Porque já chegou o tempo, meus irmãos. Porque Deus já falou, né? Já usou você para falar, mas não adiantou, meus irmãos. Aí Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, né, meus irmãos? Que você venha estar preparado, meus irmãos. Para quando Deus vir recolher, meus irmãos, essa pessoa, que você venha estar preparado. Porque Deus ele não pega a gente de surpresa não, meus irmãos. Deus ele avisa antes. E Deus está falando aqui que vai recolher alguém, meus irmãos. Por causa da rebeldia que está demais, meus irmãos. Porque não quer obedecer à voz de Deus, meus irmãos. Quer fazer o que quer. Porque Deus já deu oportunidade, Deus já deu tempo, meus irmãos, para mudar. Mas não quis mudar, meus irmãos. E é por isso que Deus está dizendo aqui nessa tarde que Deus vai recolher, meus irmãos. Que você venha estar preparado e preparada. Porque por causa da rebeldia, Deus vai recolher, meus irmãos. Deus vai preparar e vai levar. Porque Deus sonda o coração, Deus sonda o pensamento, meus irmãos. Quando Deus vê que a pessoa não quer mudar, meus irmãos, quer continuar rebelde, Deus prepara e leva, meus irmãos. Porque Deus é o dono da vida. Ele dá a vida na hora que Ele quer, Ele tira na hora que Ele quer, meus irmãos. Mas que venha ser feita a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Deus sabe que é melhor para cada um de nós, meus irmãos. E que você venha estar preparado e preparada. Para quando Deus recolher, meus irmãos, seja feita a vontade dEle. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor e tenham uma boa tarde.